tratar esse tipo de problema. Os modelos de estatística convencionais, vamos dizer assim, eles não vão performar tão bem nesse tipo de problema. Então, a gente vai precisar recorrer à estatística espacial, que seria um ramo da estatística que vai conseguir alocar essa questão dessa dependência espacial, levando em consideração de forma explícita nas suas análises alguma forma de localização geográfica. Então, vai ser através da estatística espacial que a gente vai conseguir tratar esses casos de dependência no espaço, né, os dados que possuem esse tipo de dependência. Então, dentro da estatística espacial, a gente vai ter vários tipos de dados, como dados de padrões de pontos, onde a gente está interessado em entender a localização de ocorrência de alguns eventos, e dados de superfícies contínuas, por exemplo, e os dados agregados por área. Nesse tipo de dado, que vai ser o que a gente está interessado aqui nesse trabalho, você tem uma observação para cada sua região. Então, você vai ter uma região de estudo, no caso aqui o estado do Rio de Janeiro, ele vai estar dividido em N sub-regiões, no caso os municípios, e cada uma dessas sub-regiões, cada um desses municípios, ele vai ser atribuído uma única observação, que vai representar esse município. Esses dados podem ser índice pluviométrico, por exemplo, pode ser o número de homicídios, como o caso aqui, número de casos de uma determinada doença. Então, dentro desse grupo de dados de áreas, a gente tem os dados de contagens, que vão pegar justamente esses exemplos, de número de homicídios, número de casos de uma doença, etc. Então, é esse tipo de dado que a gente vai trabalhar aqui. Tá, então, tentando organizar um pouco mais esse problema que eu desenhei, a gente vai ter uma região de interesse, que é o estado do Rio de Janeiro, e vai estar dividido em Szão, que é igual a 92 sub-regiões, onde dessas sub-regiões vão ser os municípios. A minha variável de interesse, né, minha variável resposta, né, vão ser YS, que é o número de homicídios por arma de fogo no município S, onde aqui, como S é uma variável de contagem, faz sentido a gente atribuir a YS uma distribuição Poisson com uma média lambda S, e onde esse lambda S pode variar um pouco de definição, eu vou falar um pouco melhor mais para frente. A minha variável explicativa vai ser o IDH, meu XS vai ser o IDH do município S, e o meu φS vai ser o efeito espacial daquele município. E é nesse efeito que a gente vai atribuir as formas de dependência espacial. Tá? Então, aqui eu trouxe um mapa, um gráfico que vai mostrar o número de homicídios de arma de fogo, acho que para o ano de 2018, né, no estado do Rio. Então, aqui a gente pode ver que de modo geral, né, o mapa se comporta de uma maneira bem homogênea, né, na maior parte dos municípios, mas aqui, por volta aqui da região metropolitana, a gente consegue ver um comportamento diferente. A gente vê o destaque aqui da cidade, né, do Rio de Janeiro, com mais de 1.000 casos de homicídio de arma de fogo, mas essas regiões aqui em volta, eu não vou me lembrar agora exatamente quais são, elas também já têm um comportamento um número de casos um pouco maior, que eu colori o mapa de acordo com quanto mais escura a cor, mais o número de casos, né? Então a gente pode ver que esses dois municípios aqui também já apresentam um número de contagens maior, São Gonçalo aqui também. Então a gente vê que de forma geral ele é homogêneo, mas em alguns pontos eles têm um comportamento diferente. Essa é uma questão importante que a gente vai debater um pouco melhor mais para frente. Tá? Então esse é o contexto geral de um exemplo clássico de tipo de modelagem espacial para dados de contagem. Então, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de dado, como eu falei, a gente tem que agregar essa dependência espacial de alguma forma naquele efeito espacial φ. A forma mais comum quando a gente fazer isso para esses tipos de dados agregados por área é através da matriz de proximidade espacial, a matriz W. Essa matriz ela vai definir justamente quais são as regiões que eu vou considerar sendo vizinhas uma das outras. A forma de definir essa matriz varia bastante, mas normalmente as formas mais tradicionais são uma definição binária, onde essa matriz vai assumir por exemplo, o elemento, né, IJ dessa matriz vai ser se a minha sub-região I for vizinha à minha região J, onde aqui vizinho eu posso considerar realmente a divisão de uma fronteira, né, onde normalmente se tiver um ponto de fronteira em comum, você já considera essas duas regiões como vizinhas, mas isso tem algumas formas diferentes de você fazer. Você pode assumir que só se tiver mais de um ponto, por exemplo, ou você pode assumir que uma região vizinha vão ser aquela que está a uma distância máxima D
da sua outra região. Então, tem diversas formas de você definir essa matriz de proximidade espacial. A mais comum é essa forma binária, onde você está olhando simplesmente para a fronteira. Se você tem alguma... Se as duas regiões compartilham uma fronteira, então vão ser consideradas vizinhas. Tá? Então, essa inclusão dessa matriz no modelo que vai ser inserida a questão da localização geográfica no modelo. Tá? Um outro conceito muito importante quando a gente está trabalhando com os dados espaciais é o conceito de autocorrelação, que vai me dar uma noção de como que a minha variável de interesse, ela se comporta entre as regiões do espaço. Então, por exemplo, uma autocorrelação alta, eu vou ter um espaço mais homogêneo, né? É um pouco parecido com aquele mapa que eu mostrei anteriormente. Então, todas as minhas regiões, se eu tiver uma autocorrelação alta, eu vou ter que as minhas sub-regiões, elas vão se agrupar da seguinte forma. Uma sub-região com uma contagem alta, ela vai tender a estar próxima de regiões com contagens altas. E regiões com contagens baixas, elas vão tender a estar próxima de regiões com contagem baixa. Então, você acaba tendo uma suavização da sua superfície, né? Uma suavização da sua região de interesse. No caso, essa autocorrelação, esse conceito, ele se divide em dois. O conceito de autocorrelação global, que é quando a gente vai considerar um único valor de autocorrelação para toda a minha região de interesse. Nesses casos, eu vou ter uma superfície mais homogênea, eu vou ter um mapa mais homogêneo, porque eu estou considerando que a minha região inteira de interesse ela se comporta da mesma forma. Tá? A maioria dos modelos propostos até hoje de estatística espacial, eles consideram justamente esse tipo de autocorrelação. Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo Carle-Roux, que é um modelo ele é um modelo bem mais flexível, ele considera essa autocorrelação global, e ele tem essa cara aqui. É uma fórmula um pouco feia, mas a ideia por trás dele é simples. Né? Então, aqui a gente tem que o meu YS é uma Poisson, como eu defini, com a média ES. É S vezes lambda S. Onde que esse ES ele vai funcionar como um offset. Ele vai ser geralmente... Ele está aqui para tirar o efeito do tamanho da minha população. Porque, por exemplo, naquele mapa que eu mostrei anteriormente, o Rio de Janeiro se destaca muito porque a população do Rio de Janeiro é bem maior do que a dos demais municípios. Então, é esperado que o Rio de Janeiro tenha uma ocorrência maior de número de homicídios, justamente porque tem uma população maior. Então, a inclusão desse termo ES aqui é justamente para tirar esse efeito. E esse lambda S vai ser o risco associado a cada uma dessas sub-regiões. Então, é esse lambda que a gente vai modelar. Então, aqui, como é o modelo Poisson, né? A gente vai modelar que o log desse lambda vai ser como meu preditor linear, que vai ser a minha matriz de covariáveis, vezes os efeitos dessas covariáveis, mais o meu vetor de meu efeito espacial. Tá? Nesse efeito espacial, ele vai receber uma distribuição normal, onde a média dele vai ser uma ponderação das médias das minhas regiões vizinhas. Ou seja, eu estou pegando aqui esse WSJ, são os Ws da minha matriz de proximidade espacial, então eles são binários, né, 0 ou 1. Então, aqui o que acontece? Se as regiões são vizinhas, eu vou considerar esse φ da região vizinha, e vou tirar uma média ponderada pelo esse ρ, que é justamente a minha autocorrelação. Tá? Então, aqui a média do efeito vai ser a média dos efeitos vizinhos, então por isso que eu tenho uma suavização. E a minha variância ela vai ser inversamente proporcional à soma ao número de vizinhos que cada região tem. Tá? Como esse modelo ele é descrito numa perspectiva bayesiana, aqui a gente tem as distribuições a priori para os efeitos, para os parâmetros desconhecidos, né, para a minha variância, para o beta e para o ρ, que é a minha autocorrelação. Aqui eu só defini, geralmente se define essas distribuições de acordo com o grau de conhecimento que você tem prévio, né, sobre essas quantidades, mas a discussão de como definir isso aqui foge um pouco do interesse do trabalho, então eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Então, esse aqui é o modelo de autocorrelação global. Você vê que ele assume esse valor ρ aqui para toda a minha região, eu estou ponderando por esse mesmo valor, tá? Um outro modelo de autocorrelação global, que é o conhecido como cara intrínseco, que ele segue essa mesma lógica do modelo Leroux, só que ele considera que minha autocorrelação é igual a 1. Então, ele está forçando que eu tenha além de eu estar supondo uma autocorrelação global, eu estou supondo que é uma autocorrelação global muito forte, porque eu estou fazendo ela ser igual a 1. Né? Lembrando que esse ρ ele vai entre 0 e 1, então eu estou supondo uma autocorrelação global muito forte. Tá?
Só que em cima desse modelo intrínseco que a gente vai realizar comparações no estudo de simulação. A gente vai usar esse modelo intrínseco, tá? Ele recebe exatamente essa definição, só que ele considera ρ igual a 1. Tá? Mas o que acontece? Esses modelos de autocorrelação global, quando você está trabalhando com dados reais, normalmente eles não... Essa suposição não é muito aceita. Porque é difícil você ter um mapa, uma região que se comporte de uma forma tão homogênea assim. Por exemplo, aquele mapa que eu mostrei no início, lembra que eu comentei que eu tinha uma região homogênea, mas na minha região metropolitana ali tinha um comportamento um pouco diferente? Então, nesse tipo de problema, quando você não tem essa superfície de risco tão homogênea, esse mapa tão homogêneo, você pode lidar com uma autocorrelação local. Ou seja, vai ser a mesma ideia de uma autocorrelação global, só que você vai permitir que ela varie de pedaços, de grupinhos da sua região de interesse para outros. É exatamente o caso que a gente viu naquele mapa anterior. Na minha superfície, no Rio de Janeiro como um todo, ela funciona de um jeito, mas ali na região metropolitana, naquele pedacinho ali, ela tem um comportamento diferente. Então, o uso da autocorrelação local vai te dar justamente essa possibilidade de você ter em pedaços do seu mapa comportamentos diferentes da interação entre essas regiões. Tá? Então, um modelo de autocorrelação local é o modelo Car-Localized, que é o modelo de interesse aqui, tá? Que é o modelo que a gente vai utilizar, que a ideia dele, ele permite que meu efeito espacial, ele varie muito de uma região, mesmo que elas fiquem próximas à outra. Então, ele dá um arredondamento local para esse efeito espacial. Tá? Então, uma vez entendido um pouco esses conceitos, né, de autocorrelação, de estatística espacial, o objetivo do trabalho, como eu falei, vai ser entender o funcionamento desse modelo local, desse modelo Car-Localized, e avaliar o seu desempenho através de um estudo de simulação. Tá? E onde nesse estudo de simulação, a gente comparou ele com o modelo Car intrínseco, né, que já é um modelo mais estabelecido, para poder ter uma comparação mesmo, para poder avaliar como que eles se comportam em diferentes cenários.